Olá, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Meu nome é Wellington Nascimento. Vamos estar dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, aqui com esta lição. Vamos aí iniciarmos na primeira lição, a qual a gente já abordamos no primeiro vídeo. Vamos estar aí estudando a lição de número 1. Lição de número 1 com o tema Gênesis, o livro da criação divina. Através daí os irmãos podem fazer alguma pergunta, se interagir no vídeo, deixando ali aquela pergunta que a gente vamos estar respondendo de acordo com o nosso conhecimento e aquilo que Deus colocar no nosso coração para estar respondendo a todos os irmãos, tá certo? Vamos lá. O texto áureo ele se encontra em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A verdade prática desta lição vai dizer para nós o seguinte: sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida ainda estariam sem respostas. Certo? Vamos lá entrar agora na leitura bíblica em classe. Ela se encontra de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Depois nós vamos ler o 14 ao 26, tá certo? Qualquer coisa eu vou dar uma pausadazinha para os irmãos aí, compassadamente, eles irem dando mais aprendizado para nós nos interagirmos no decorrer da nossa leitura, ok? Vamos lá. Gênesis 1:1 até o 10 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5 vai dizer assim: Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão e fez-se separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 9. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Versículo 10. Chamou Deus a expansão seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Versículo 14. Vai dizer assim: disse Deus: haja iluminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Versículo de número 26 vai dizer assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí está a leitura bíblica em classe que nós acabamos de fazer. Vamos entrar agora na introdução. A introdução ela diz assim: sem o Gênesis, não teríamos condições de responder às grandes perguntas da vida. Quem fez os céus e a terra? E de onde viemos?
tendo em vista a sua importância à nossa fé. Começaremos a estudar a partir de agora essa porção tão querida das Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos ajude a entender sua obra criadora e os propósitos da sua criação. Que o Espírito Santo nos ilumine com a história e doutrina do livro que, escrito há 3.500 anos, jamais perdeu a influência e a atualidade. Estude metodicamente o Gênesis, destaque as partes que mais lhe tocarem o coração, aplicando a sua vida. Você comprovará a eficácia desse livro da Bíblia em seu cotidiano. Certo. Lemos agora a introdução bem explicativa, já dá para nós entendermos já bastante coisa já nesse comecinho. Agora vamos entrar agora no primeiro tópico desta lição, que diz que tem por tema assim, o primeiro tópico. Tema, data, autoria e local. Vamos estar aí a conhecer sobre este importante assunto para as nossas vidas, para o nosso aprendizado, tá certo? Diz assim: neste tópico, buscaremos algumas informações bibliológicas sobre o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Primeiro, o tema de Gênesis pode ser resumido em seu primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. O assunto central do livro, importante, é a origem divina dos céus, da terra, da humanidade e do povo de Israel. Ponto 2. Diz assim: data. A cronologia de que dispomos indica que o Gênesis foi escrito no século XV, antes do nascimento do Salvador. É a obra mais antiga a chegar-nos integralmente às mãos. Dos textos mesopotâmios e egípcios, por exemplo, se nos restam fragmentos confusos e bastante duvidoso quanto ao Gênesis, nós o temos em sua integridade. Ponto 3 diz assim: autoria. As evidências da própria Bíblia indicam que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, Lucas 24, 44, inspirado pelo Espírito Santo. Ele selecionou as narrativas orais e os registros genealógicos conservados pelos hebreus, redigindo-os como um todo homogêneo, coerente e lógico. Trata-se de um texto confiável e sem contaminação metodológica. Jesus mesmo atestou-lhe a historicidade. Sua inspiração divina é incontestável. Vamos agora para o ponto 4, que é local. O livro de Gênesis foi escrito durante a peregrinação dos filhos de Israel rumo à terra prometida, isto é, entre o Egito e o deserto do Sinai.
Agora nós vamos entrar agora no tópico de número 2, que é o objetivo do Gênesis. Até aqui a gente estudamos a respeito do tema, a data, a autoria e o local. Se tiver alguma dúvida, coloquem na descrição, faça aquela pergunta e estarei respondendo todos aqueles que fizerem esta pergunta para nós irmos aprendendo, principalmente um com o outro, pois o propósito de nós aqui é estarmos a aprender cada dia mais com a palavra de Deus, certo? Dando continuidade, vamos lá. Tópico 2 diz assim: objetivos do Gênesis. Todos os livros da Bíblia Sagrada foram escritos com o objetivo bem definidos, pois o propósito de Deus sempre foi a redenção plena de Israel e dos gentios. 2 Timóteo 3,16. Na leitura do Gênesis, relatamos dois intuitos divinos. Vejam só. Nesta explicação a qual nós estudamos agora, é a respeito de que o propósito de Deus sempre foi nos ensinar sobre a sua palavra, sobre o seu propósito, sobre tudo aquilo que ele quer de bom para o seu povo. O propósito que ele tem para nós são propósitos maravilhosos e divinos, tá certo? Vamos lá entrar aqui no tópico, estudamos o tópico de número 2 e vamos entrar agora no ponto 1 do tópico número 2, que vai dizer assim: fortalecer a fé da geração do Êxodo. Vamos entender a respeito disso aí. Os leitores ou ouvintes emitidos do Gênesis foram a geração dos filhos de Israel, que, resgatada do Egito, peregrinavam em direção a Canaã. Na redenção dos hebreus, o Espírito Santo usou não somente a doutrina do único e verdadeiro Deus, mas também a narrativa da salvação. Êxodo 3, do 14 ao 16. Os israelitas, pois, careciam inteiramente de uma grande verdade. O mesmo Senhor que criou todas as coisas e se revelou a Abraão era poderoso e bastante para introduzi-los na terra prometida. Eles precisavam saber igualmente que a região de Canaã pertencia-lhes por direito, como atestam as várias escrituras de posse registrada em Gênesis 12, do 1 ao 15, 18, 17 e assim por diante. Ponto 2 vai dizer assim: responder às grandes perguntas da vida. Paulo sabia como empregar. As verdades do Gênesis no Areópago de Atenas, ele deixou bem patente aos filósofos que Deus, o Deus desconhecido, tão venerado pelos gregos, era de fato o Criador de todas as coisas, em Atos 17, 19. Além de evangelizá-los, o apóstolo respondeu-lhes as grandes perguntas da vida. Quem fez o universo? E de onde viemos? Até então eles haviam buscado respostas em seus poetas e filósofos. Mas a mitologia é incapaz de satisfazer-nos e sermos espiritual. Na proclamação do Evangelho, faz-se necessário a evolução de 3 verdades que se acham em Gênesis. Primeiro, Deus
Deus criou os céus e a terra e os homens. Segundo, em Adão, todos pecamos, tornando-nos réu da morte eterna. Terceiro, entretanto, Deus providenciou-nos eficaz salvação através da semente da mulher, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A leitura do Gênesis nunca fez tão necessária como nos dias de hoje. Nossas crianças precisam saber que quem fez todas as coisas, o que eles veem não é obra do acaso, é criação divina. Se não formos precavidos, doutrinas fúteis como o evolucionismo lhes roubarão a fé e a salvação. Certo? Por isso a importância de estudarmos o livro do Gênesis a respeito da criação, a respeito desta doutrina tão maravilhosa que Deus, por intermédio de Moisés, deixou escrito para nós a respeito da sua criação, a respeito do plano de redenção que ele concretizou em Jesus para todos nós, para ensinarmos para os nossos filhos, para ensinarmos para aqueles que estão aptos a ouvir esta palavra. E isso aí, a cada dia, nós vamos aprendendo do próprio Deus. O Espírito Santo vai nos conduzindo a nós aprendermos cada vez mais e crescermos espiritualmente e termos esta fé cada vez firmada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tá certo? Vamos entrar agora no tópico de número 3. Depois nós vamos para a conclusão final desta lição de hoje, que é a lição de número 1. Tá certo? Tópico de número 3 vai dizer assim: o conteúdo do Gênesis. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas grandes seções. Do capítulo 1 ao 11, temos a história primitiva, que vai da criação ao recomeço da civilização, através de Noé. E do capítulo 12 ao 50, entramos em contato com o início da história de Israel. Todavia, para enfeites didáticos, adotaremos uma divisão mais analítica. Primeiro, criação. Em seus 2 capítulos iniciais, o autor sagrado mostra como veriam a existir os céus e a terra e a humanidade. Tudo quanto vemos e também o que não podemos ver foi criado por Deus. Gênesis 1 e 2. O capítulo 2 é didático. A criação do homem e da mulher e a instrução do casamento. Temos aqui uma história real e não uma parábola, como alegam os incrédulos. Número 2. A queda e a redenção humana. No capítulo 3, 4 e 5, vemos como o pecado foi introduzido no mundo e as suas terríveis consequências. Em meio a essas tragédias, porém, o Senhor anuncia a redenção da humanidade através da semente da mulher. Gênesis 3,15. 3. Vai dizer assim: o dilúvio. Devido
a degradação da raça humana, o Senhor decreta o fim da primeira civilização. A descendência de Adão, porém, seria preservada por intermédio de Noé. Gênesis 6, 8. Número 4. O recomeço da civilização. Passado o grande dilúvio, Noé dá início a um novo ciclo civilizatório. A história do recomeço é contada do capítulo 9 a 11 de Gênesis. Dessa forma, o clã noético acaba por gerar nações, línguas e culturas diferentes. Número 5. A origem da nação de Israel. A partir do capítulo 12 até o fim do livro, conclusão. Conclusão diz assim: vejamos como são contrastantes o primeiro e o último versículo do Gênesis. Na abertura do livro, um toque de indescritível alegria. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No último, a nota da condolência é: morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Gênesis 50 e 26. Apesar do luto que encerra o Gênesis, todos os judeus e gentios somos chamados a herdar a vida eterna. Foi o que o Senhor prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Essa promessa é disponibilizada aos que creem em Jesus e o recebem e receberam o perdão dos seus pecados. Tá certo? Aqui está a conclusão desta lição. Meditem. Deus continue abençoando a tua vida, abrindo a tua mente, o teu coração, e que esta palavra venha crescer e dar frutos para a glória de Deus. Não se esqueça, se inscreva neste canal, deixa aquele joinha, faça aquela pergunta e Deus terá uma palavra para o teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. O autor sagrado dedica-se à formação da nação de Israel, a história do povo eleito. No Gênesis, tem início com Abraão e a terras, e encerra-se com José. Certo? Aí nós vimos, a respeito deste conteúdo de Gênesis, que fala sobre a criação, a queda e a degradação humana. Nós falamos sobre o dilúvio, vimos o recomeço da civilização, vimos sobre a origem da nação de Israel, e agora nós vamos concluir com a conclusão que diz assim: